Você já sentiu o peso do não, a dor da exclusão, o amargo sabor de ter seus sonhos barrados? Já pensou em largar tudo, sem garantias, apenas pela voz de Deus, rumo ao completo desconhecido? Sozinho, em uma terra estrangeira, sem dinheiro, sem apoio, com um idioma que mal compreende, mas com um fogo inextinguível no coração. E se esse homem, antes rejeitado em sua própria terra, estivesse prestes a se tornar o alicerce de algo grandioso, lutando contra o tempo, a perseguição e a própria fraqueza humana? E se eu te dissesse que a fé de milhões foi moldada pela coragem deste homem rejeitado? Uma figura que, contra todas as expectativas, abandonou tudo por Deus e construiu os alicerces de uma das maiores comunidades católicas do mundo. Este é um testemunho vivo e comovente da inabalável devoção a Cristo, à sua Igreja e aos santos, uma jornada que nos convida a vivenciar a profundidade de nossa própria fé, de uma forma que você nunca imaginou. Há um homem, São João Nepomuceno Nilma, um imigrante discreto e com uma fé ardente. Sua vida é a própria epopeia da fé católica nos Estados Unidos, fundamental para a comunidade de fiéis e para a identidade da Igreja no Novo Mundo. Mas ele foi, a princípio, rejeitado em sua Europa natal, onde não havia lugar para seu sacerdócio. Chegou à América pobre e desconhecido, enfrentando a hostilidade de uma nação protestante, as barreiras linguísticas e as gigantescas necessidades espirituais de um rebanho disperso, além de conflitos e incompreensões até mesmo dentro da própria Igreja. Este vídeo revelará como esse rejeitado abandonou toda a segurança e construiu as bases do catolicismo americano, transformando o deserto em um jardim florescente de fé, ensinando-nos sobre a força da vocação, a resiliência do espírito e a providência divina que age através dos mais humildes. Prepare-se para uma revelação forte e profunda sobre a fundação de um legado de fé que reverbera até hoje. Se esta história de fé e superação já tocou seu coração, deixe seu like agora para que ela possa inspirar muito mais pessoas. Era março de 1811, numa sexta-feira santa, quando nasceu João Nepomuceno Nilma em Prachatice, nos vales verdejantes da Boêmia. Como se o próprio destino sussurrasse que aquela criança carregaria a cruz de Cristo por terras distantes. Filho de Filipe, um tecelão alemão de temperamento austero, e Agnes, uma mãe de coração terno que compensava a frieza paterna com amor abundante. João cresceu pequeno de estatura, mas gigante em determinação. Aos 24 anos, João havia percorrido todo o caminho da formação sacerdotal. Dominava 7 idiomas, devorava livros de teologia, e seu coração ardia com o desejo de servir a Deus. Em seu diário íntimo, escrevia: "A ideia de ser padre me parecia então muito sublime, eu a julgava muito superior às minhas forças. Mas Deus havia plantado uma semente que nada poderia destruir. Então veio o golpe devastador. 1835 João estava pronto para a ordenação, mas o bispo pronunciou as palavras que ecoariam como um trovão: ordenações suspensas. Há padres demais na Boêmia." Imagine o silêncio ensurdecedor que se seguiu. Anos de estudo, de oração, de sacrifício, e agora, o não. As portas se fechavam uma após outra. Bispo após bispo recusava suas súplicas. Era como se Deus mesmo tivesse virado as costas para seus sonhos. Mas foi na escuridão da rejeição que João ouviu uma voz diferente. Não a voz dos homens que diziam não, mas a voz da providência que sussurrava ainda não, aqui não. Ele descobriu a Fundação Leopoldinense, que apoiava missões na América. Seu coração se incendiou. "Lá vou ser sol", disse ele, apontando para o mapa dos Estados Unidos. Não sabia que estava profetizando seu próprio destino. A decisão estava tomada. Deixaria tudo: família, pátria, segurança, o conhecido pelo desconhecido. Na calada da noite de 8 de fevereiro de 1836, João Nilma fechou a porta de casa pela última vez. Não sabia que nunca mais veria sua mãe. Não sabia que estava prestes a escrever uma das páginas mais belas da história da Igreja na América. Sabia apenas que Deus o chamava, e isso bastava.
A jornada até a América se tornou um calvário de fé. Em Paris, o dinheiro prometido não apareceu. As cartas demissórias que o bispo deveria fornecer permaneciam em gavetas fechadas. João caminhava pelas ruas estrangeiras com os bolsos vazios e o coração cheio de esperança. Cada não que recebia era como uma pedra no caminho, mas ele continuava andando, confiando que Deus abriria uma porta onde os homens só viam muros. No porto de Havre, diante do navio Europa, João negociou sua passagem com as últimas moedas que possuía. Sem cabine, sem direito à comida, apenas um espaço no convés e a promessa de 41 dias de travessia. Imagine, 41 dias no Oceano Atlântico, dormindo ao relento, dividindo migalhas com outros imigrantes desesperados, enquanto as ondas pareciam sussurrar ora esperança, ora desespero. Durante aquelas noites infinitas sobre o oceano, João olhava para as estrelas e se perguntava se havia tomado a decisão certa. O frio cortava a pele, a fome mordia o estômago, mas algo mais profundo sustentava. Em seu diário, escreveria mais tarde: para seguir a vocação divina ao sacerdócio, tive de deixar minha terra para sempre viajar através do oceano para um país novo e primitivo. Cada onda que quebrava no casco era um ato de fé renovado. 1º de junho de 1836. Após 41 dias de provação, João Newman pisou em solo americano. Nova York fervilhava com imigrantes de todas as nacionalidades, mas poucos padres para atendê-los. Apenas 36 sacerdotes para 200.000 católicos. Era como um rebanho sem pastor, ovelhas dispersas clamando por alguém que falasse sua língua, que compreendesse suas dores. Quando João se apresentou ao bispo do Bois, sem as cartas demissórias, esperando mais uma rejeição, ouviu palavras que mudaram tudo: eu as dispenso. Você tem 10 dias para se preparar. 10 dias. Após anos de espera, Deus condensou a preparação final em 10 dias. Em 25 de junho de 1836, aos 25 anos, João Newman foi ordenado sacerdote. Em seu diário, transbordou gratidão. Ó meu Jesus, eis que me destes o poder de oferecer-vos a vós mesmo ao meu Deus. É muito para mim. Tudo é obra vossa, Senhor. O rejeitado da Boêmia havia se tornado padre na América, mas sua verdadeira missão estava apenas começando. Apenas 4 dias após sua ordenação, João recebeu sua primeira missão, Buffalo, no oeste de Nova York. Sua paróquia não era um bairro ou uma cidade, era um território de 2.000 km². Do Lago Ontário até a Pensilvânia, uma imensidão onde imigrantes alemães, irlandeses e de outras nacionalidades viviam espalhados como estrelas perdidas no céu. Sua igreja não tinha torre nem piso de madeira, apenas terra batida. Mas isso não importava, porque João passaria a maior parte do tempo na estrada. Imagine um jovem padre de 1,60 m de altura, cavalgando sozinho por trilhas perigosas, carregando o Santíssimo Sacramento em uma pequena bolsa de couro. Dormia em tavernas suspeitas, celebrava missa sobre mesas de cozinha, confessava em 7 idiomas diferentes: alemão para os colonos bávaros, inglês para os americanos, francês para os canadenses, gaélico para os irlandeses. Cada língua era uma ponte para uma alma abandonada. Mas a solidão pesava sobre seus ombros como uma cruz invisível. 3 anos sem notícias da família, 3 anos enfrentando a hostilidade de protestantes que viam os católicos como invasores, 3 anos lutando contra o desânimo que sussurrava: você está sozinho. Foi então que ouviu as palavras proféticas do Padre Prost, um redentorista alemão: ai de quem vive sozinho. Aquelas palavras ecoaram em sua alma como um sino de alerta. João conhecia os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos redentoristas. Poucos e santos, dizia o santo italiano sobre sua congregação. Homens dedicados aos pobres e abandonados, vivendo em comunidade, fortalecendo-se mutuamente na missão. Era exatamente o que João precisava. Não apenas companhia humana, mas irmãos que compartilhassem o mesmo fogo missionário.
A providência respondeu de forma surpreendente. Seu irmão Venceslau atravessou o oceano para ajudá-lo, atendendo ao apelo que João havia feito numa carta: quem quiser servir a Deus, encontrará muito trabalho na América. Mas João sabia que precisava de mais que ajuda familiar. Precisava de uma família espiritual. Em 1842, aos 31 anos, tornou-se o primeiro homem a professar os votos redentoristas em solo americano. O solitário havia encontrado sua tribo, e a América havia ganhado seu primeiro redentorista. Mas Deus tinha planos ainda maiores para aquele pequeno gigante da fé. 1852, aos 41 anos, João Newman recebeu uma notícia que o deixou perplexo. Havia sido nomeado quarto bispo de Filadélfia. Sua humildade gritava: não sou digno, mas a obediência sussurrava: Deus sabe o que faz. Quando assumiu a diocese, encontrou uma realidade assustadora, uma região em explosão demográfica, com imigrantes católicos chegando aos milhares, mas apenas 2 escolas católicas para formar as crianças na fé. Era como tentar encher o oceano com um balde. A América protestante via os católicos como invasores. As crianças católicas eram forçadas a ler a Bíblia protestante nas escolas públicas, a negar sua fé ou enfrentar perseguição. João olhou para aquela realidade e tomou uma decisão que mudaria para sempre o catolicismo americano. Uma igreja e, ao lado, uma escola paroquial. Não era apenas um lema, era uma revolução silenciosa. Em 8 anos, apenas 8 anos, João Newman construiu 90 igrejas. 90! Imagine a logística, os recursos, a fé necessária para erguer 90 templos em uma região hostil ao catolicismo. Mas não parou aí. As escolas católicas saltaram de 2 para 100. 100 escolas onde crianças imigrantes aprendiam não apenas a ler e escrever, mas a amar sua fé católica, a se orgulhar de suas raízes, a resistir à pressão de se conformar. Para sustentar esse milagre educacional, João fundou a Congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco. Mulheres corajosas que deixaram o conforto para ensinar em escolas improvisadas, enfrentando preconceito e pobreza. Ele mesmo escreveu catecismos adaptados à realidade americana, uma história da Bíblia para estudantes, artigos em jornais católicos. Era como se uma única pessoa estivesse construindo os alicerces de uma civilização. Mas o que mais impressionava não era a quantidade de suas realizações, e sim o coração com que as fazia. Continuava sendo o bispinho querido pelo povo, visitando pessoalmente os doentes, confessando em 7 idiomas, introduzindo a adoração das 40 horas para alimentar a vida espiritual dos fiéis. Mesmo sendo bispo, mantinha os hábitos redentoristas, fazendo retiro mensal com seus confrades, ajudando na cozinha do convento. Era um gigante que se fazia pequeno, um construtor que permanecia humilde. Em 1854, recebeu o convite mais honroso de sua vida, estar presente em Roma para a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Lá, diante do Papa Pio IX, seu nome foi gravado em uma das lápides comemorativas da Basílica de São Pedro. O imigrante rejeitado da Boêmia agora tinha seu nome eternizado no coração da cristandade. Mas João sabia que sua verdadeira eternidade estava sendo construída tijolo por tijolo, alma por alma, nas escolas e igrejas da América. Dezembro de 1859. João Newman, aos 48 anos, sentia o peso de uma vida inteira condensada em 2 décadas de ministério intenso. Sua saúde frágil dava sinais de que o corpo pequeno havia carregado fardos gigantescos por tempo demais. Mas sua alma permanecia incandescente. Poucos dias antes do Natal, visitou o convento redentorista onde havia morado, como se pressentisse que era uma despedida. Durante aquela visita, fez uma pergunta estranha ao irmão Cristóvão: o que você escolheria, uma morte repentina ou falecer de uma longa doença? O irmão respondeu que preferiria uma doença longa, para se preparar melhor. João sorriu com aquela sabedoria que só os santos possuem. Um cristão deve estar sempre preparado para uma boa morte. Se ela vier súbita,
evitará tentações de impaciência e dará menos tempo ao demônio para nos perturbar. Era como se estivesse profetizando seu próprio fim. 5 de janeiro de 1860. Após o almoço, João saiu para resolver um assunto diocesano, despachar um cálice para um sacerdote em Belefonte. Era uma tarde comum de inverno, mas a providência havia marcado aquele momento na eternidade. Às 13h30 da tarde, caminhando pela rua Vine, João cambaleou e caiu. Transeuntes solícitos o carregaram para a casa mais próxima, número 1218, bem em frente ao local da queda. O padre Kim correu da catedral com os santos olhos, mas quando chegou, João já havia entregado sua alma a Deus. Morreu como havia vivido, caminhando, servindo, em movimento constante pela salvação das almas. Seu predecessor, Dom Francis Kenrick, disse palavras que resumem toda sua vida. Um bispo assim tinha mesmo que morrer caminhando pela estrada, com a alma aberta, a toda hora e todo instante, para seu Senhor e Deus. Seu funeral foi grandioso. O bispo determinou que ele descanse onde sempre morou seu coração, entre seus confrades redentoristas. Mas a morte de João foi apenas o início de sua verdadeira influência. Seu túmulo na igreja de São Pedro tornou-se lugar de peregrinação. Milagres começaram a acontecer. O sistema de escolas católicas que ele criou se espalhou por toda a América, formando gerações de católicos fiéis. Essa transformação incrível te impressiona? Comenta aí embaixo São João Newman se você quer conhecer mais histórias assim de santos que mudaram o mundo. Em 1977, 117 anos após sua morte, 30.000 americanos atravessaram o oceano, a mesma rota que João havia feito sozinho e pobre, para assistir sua canonização em Roma. O Papa Paulo VI declarou: Newman foi sensível aos sofrimentos, à opressão, à pobreza. A primeira necessidade do próximo é a necessidade da verdade. O rejeitado da Boêmia havia se tornado o primeiro santo dos Estados Unidos. Mas sua maior vitória não estava nos títulos ou honras. Estava nas milhões de almas que encontraram Cristo através das escolas, igrejas e instituições que ele construiu do zero. Hoje, quando você vê uma escola católica nos Estados Unidos, está vendo o sonho de João Newman materializado. Quando vê uma criança imigrante aprendendo sobre sua fé sem ter que negá-la, está vendo sua vitória. Quando vê uma comunidade católica forte e organizada na América, está vendo o fruto daquele jovem rejeitado que abandonou tudo por Deus. A história de São João Newman nos ensina que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma rejeição, nenhum não que recebemos na vida. Ele transforma nossos nãos em sims maiores do que jamais sonhamos. Transforma nossa pequenez em grandeza, nossa fraqueza em força, nossa solidão em comunhão eterna. Talvez você se identifique com João. Talvez já tenha sentido o gosto amargo da rejeição, a dor de ver portas se fecharem, a tentação de desistir quando tudo parece conspirar contra seus sonhos. Talvez Deus esteja sussurrando ao seu coração, como sussurrou ao dele: ainda não, aqui não, mas eu tenho algo maior preparado para você. São João Newman nos prova que não existe rejeitado no vocabulário de Deus. Existe apenas redirecionado. Não existe pequeno demais para Deus usar. Existe apenas humilde o suficiente para Ele trabalhar através de nós. Da próxima vez que você se sentir pequeno demais, lembre-se do bispinho de 1,60 m que construiu gigantes de fé. Da próxima vez que se sentir rejeitado, lembre-se do jovem que foi recusado na Boêmia e se tornou santo na América. Da próxima vez que Deus pedir para você abandonar tudo por Ele, lembre-se de que do outro lado da obediência sempre há um milagre esperando. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer São João Newman. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus tem planos maiores para sua vida. Se inscreva no canal para mais histórias que fortalecem nossa fé. E me conta nos comentários, qual parte da vida de São João mais te inspirou? Sua coragem de partir? Sua perseverança nas dificuldades?
ou sua humildade na grandeza? São João Nepomuceno Nilma, rogai por nós.